A você que está se conectando, se ligando em nosso canal, houve um contratempo no canal da nossa Sociedade Espírita Allan Kardec, e então tivemos que improvisar esta live, essa comunicação através desse canal, Nivaldo Soares. Estamos felizes por ainda podermos fazer esse estudo através dessa plataforma. E para nós é uma alegria podermos trazer mais um conteúdo da Lavra de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e nós hoje estaremos fazendo a leitura da lição número 12, que tem o título Sobras. Antes, então, nós vamos fazer uma prece pedindo a esses amigos espirituais, os mentores, anjos guardiães, pedindo a Jesus que nos ajude nesses momentos para que nós possamos aproveitar ao máximo o conteúdo destes ensinamentos. Senhor Jesus, estamos aqui, graças à Tua infinita misericórdia, para mais um estudo, para mais uma reflexão dessa obra maravilhosa, pedindo, Senhor, que nos ajude, que nos ampare e que nos fortaleça. Que a nossa receptividade das orientações dos bons espíritos possam estar sempre constante para trazermos as interpretações mais favoráveis ao nosso entendimento. Que a Tua paz, a Tua luz, Senhor, possa permanecer junto com cada um de nós. Assim seja. Graças a Deus. Nós queremos iniciar fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos, lição número 12, lição número 12, que irá comentar a questão do Livro dos Espíritos, a questão número 717, que trata da lei de conservação. O subtítulo é Necessário e Supérfluo. Pergunta Allan Kardec:
Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta dos Espíritos. Aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Uma pequena reflexão dessa questão é que Kardec trouxe uma pergunta muito fácil para o nosso entendimento. Como é que nós deveremos conhecer esse limite, aquilo que nós realmente precisamos para a nossa manutenção, para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, para nós alcançarmos os recursos e aproveitar bem a nossa existência aqui na Terra. E então a resposta também é fácil de nós entendermos. A pessoa que é ponderada, a pessoa que tem bom senso, a pessoa que tem uma autodisciplina, ela conhece por intuição, porque ela já trabalhou esses valores em momentos passados. Pode ser na presente existência e pode ser em outras existências. Então, aquilo que nós já conseguimos dominar, conquistar e arregimentar no nosso mundo íntimo é um valor nosso, intrínseco. Estamos de posse desses valores. Por isso a pessoa se torna ponderada, se torna uma pessoa de bom senso, né? Especificamente naquela área em que ele está procurando colocar em prática o seu conhecimento. Não é isso? Mas então tem uma continuação. Muitos só chegam a conhecer esse limite por experiência, só depois de atravessar algumas situações que a vida nos oferece para o nosso aprimoramento, para o nosso aperfeiçoamento. E então, através da experiência, nós vamos aprendendo aquilo que pode ser benéfico e aquilo que não pode ser benéfico, não é? E a sua própria custa, como eles estão dizendo aí. Vamos só fazer uma pequena observação de algum exemplo muito simples. Quando nós adquirimos experiência por nossa própria conta, a nossa própria custa. Quando nós estamos invigilantes, conforme a necessidade da nossa alimentação, muitas vezes nós exageramos, porque às vezes o paladar está tão bom que a gente se compraz, tem aquele prazer de estar degustando excessivamente e não percebe. Somente pelo paladar que está sendo agradável, nós trazemos uma carga muito elevada de alimentos para o nosso estômago, para o aparelho digestivo, não é? E o que vai acontecer depois disso? Tudo que é com excesso é prejudicial. Então nós vamos perceber as consequências daquele excesso, não é? Então é uma das formas que nós aprendemos por experiência própria, não é assim? Então todas as situações que nós
vamos atravessando, nós adquirimos experiência, conforme os Espíritos estão nos dizendo aí. Mas agora nós vamos ver o que Emmanuel está trazendo para nós em relação a essa questão. E ele denominou de sobras o título da lição, que foi numa reunião pública do dia 20 de fevereiro de 1959. Questão 715, nós já fizemos a leitura. E lembrando que esta reunião pública se realizou na Comunhão Espírita Cristã da cidade de Uberaba, onde Chico Xavier atuava naquela época. Palavras de Emmanuel. A sobra, em todas as situações, é o agente aferidor do nosso ajustamento à lei eterna, que estatue, sejam os recursos do Criador, divididos justificadamente por todas as criaturas, a começar pela bênção vivificante do sol. É assim que o leite a desperdiçar-se na mesa é a migalha de alimento que sonegas à criancinha órfã de pão, tanto quanto a roupa a emalar-se desnecessária no recanto doméstico é o agasalho que deves à nudez que a noite fria vergasta. É um detalhe importante nós refletirmos sobre esta condição. Primeiramente, Emmanuel está trazendo como exemplo uma lei natural, que é a força vivificante do Sol. Sabemos que sem esse astro rei, o Sol, não existiria vida sobre a Terra, né? E então Emmanuel faz esta comparação, que a lei eterna estatui, quer dizer, determina que os recursos que o Criador deixa em nossas mãos sejam divididos com todas as criaturas. E então, muitas vezes, nós temos muito acumulado em nosso poder, em nosso domínio, e nos tornamos egoístas, né? E não queremos repartir aquilo que nos sobra. Olha o Emmanuel dizendo para nós aí, o leite que às vezes está perdendo, já não tem mais condições de ser usado por nós, porque nós já nos fartamos e ele está sobrando. É a migalha de alimento. Poderia estar matando a fome das criancinhas órfãs de pão. Então, é um símbolo daquilo que, quando nós temos algo a oferecer, aqui Emmanuel está falando sobre o leite, dando um exemplo, porque muito é desperdiçado dessa alimentação das nossas mesas. Não só o leite, mas existe muita coisa que é jogado fora. Muitos alimentos são desperdiçados. E poderia, melhor dizendo, poderia saciar a fome de muitas crianças que estão passando fome, não é? E também em Emmanuel se retrata a roupa, que às vezes fica guardada uma eternidade sem ser usada. E nós não temos, às vezes, a coragem
de repartir aquilo que nós não estamos usando. Não é? O apego nosso é tanto que nós olhamos a roupa, não queremos nos desfazer da roupa, e ela está lá, enchendo espaço. Né? E muitas pessoas precisando de algo para vestir. Não é isso mesmo? Então vamos ver a próxima fala. Por isso mesmo, é pelo supérfluo acumulado em vão que começam todos os nossos desacertos perante a bênção divina. Formações miasmáticas invadem-te o lar pelos frutos apodrecidos que recusas à fome dos semelhantes. Prolifera a traça na moradia pelo vestuário que segregas à distância de quem sofre a intempérie. Multiplicam-se víboras e espinheiros na gleba que guardas inútil. Arma-te a inveja, ciladas soezes, ao pé de patrimônios materiais que retens, sem qualquer benefício para a necessidade dos outros e, sobretudo, os expoentes da criminalidade e do vício senhoreiam-te a vida nas horas vagas em que te refestelas nos braços da ilusão, exaltando a leviandade e a preguiça. É muito profundo esta reflexão que Emmanuel está trazendo aqui. Vamos observar ele falando do supérfluo que está acumulado em vão, quer dizer, sem aproveitamento. Esse supérfluo, ele dá uma noção daquilo que nós estamos tendo de irresponsabilidade diante dos bens que Deus nos oferece. Esses bens são colocados ao nosso alcance para o nosso aproveitamento, não é somente para saciar a nossa fome, o nosso conforto material, mas também para colocar em prova a nossa vontade de auxiliar o próximo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade, numa família, para aprendermos a conviver em fraternidade, compartilhando as dádivas que temos recebido. Mas então, porque nós fomos educados, instruídos numa sociedade financista, numa sociedade capitalista, nós nos tornamos guardiães muito exagerados dos nossos bens. E achamos que esses bens é que determinam a nossa prevalência diante da nossa vida. Aquilo que vai promover o nosso crescimento, a nossa permanência na nossa vida. Só que nós estamos só enxergando a vida material. Não estamos enxergando a nossa vida de espíritos imortais. Porque esses bens são transitórios. E então Emmanuel está dizendo, esses bens acumulados, eles vão formar uma energia negativa, vão trazer elementos destrutivos
que podem nos prejudicar, não é? Ele dando o exemplo aí dos frutos que estão apodrecidos, estão perdendo, nós não repartimos com as pessoas, com aqueles que precisam. Ele fala do vestuário da traça, não é? Então, são momentos em que, se nós pararmos para pensar, nós poderíamos compartilhar mais com as pessoas carentes aquilo que está sobrando, não é? E observa que, quando ele fala aí das ciladas soezes, dos patrimônios materiais que retemos, esses são aqueles que mais despertam a nossa preocupação na perda dos bens, pelo nosso apego. Às vezes nós achamos que temos que defender de unha e dente tudo que nós estamos detendo temporariamente pela permissão de Deus e que deveria ser para o uso do nosso aprimoramento moral, intelectual e espiritual. Mas nós imaginamos que isso aí é de única e exclusivamente para nós, para a nossa família, né? Então, por isso, desperta nos outros a cobiça, a inveja, e esses que estão na criminalidade não têm nenhum pudor em fazer algum projeto de nos assaltar, de nos roubar, para que possa se beneficiar de alguma parte desses bens que nós estamos defendendo de unha e dente. E muitos de nós colocamos até a nossa própria vida em risco para não perder esses bens, não é? E então, quando nós temos o bom senso, como nós vimos lá na questão do Livro dos Espíritos, aquele que tem bom senso, o ponderado, ele sabe esse limite. E então tem um determinado período que nós precisamos de utilizar. Mas aquilo que nós não vamos mais utilizar, nós poderíamos oferecer aos irmãos que precisam, não é? Emmanuel fala aí, por exemplo, dessa gleba que está inútil, né? Um terreno, uma terras, né? Uma propriedade que está inútil e nós não deixamos que algum pomicultor possa plantar, algum agricultor possa cultivar essa terra. E então ela está se multiplicando com os animais peçonhentos, ele diz aí das víboras e espinheiros. Está lá, sem proveito nenhum. E quantas pessoas estão precisando de um trabalho? Quantas pessoas estão precisando de oferecer o seu esforço para defender o pão de cada dia? Não é isso? Então é nesse sentido. Esse terreno, essa parte de terras que está inútil, pode ser aproveitado por pessoas que estão precisando de ajuda, precisando de sobreviver também do seu próprio suor. Não é isso? E então são situações que nós temos que aprender a raciocinar para colocarmos os elementos que temos capacidade de exercitar para estar em paz com a nossa consciência e vivendo em conformidade com as leis divinas. E então Emmanuel está fortalecendo essa ideia para nós aprendermos a refletir sobre isso.
para nós não termos dúvidas, né? Não ouvides assim, que toda sobra desaproveitada nos bens que desfrutas, por efeito de empréstimo da providência maior, se converte em cadeia de retaguarda, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela da sombra, e repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante, à direitura, em direitura à plenitude celestial. Olha que coisa interessante, quando nós sabemos colocar esses bens em ação no bem comum. Olha aí, toda sobra desaproveitada, por efeito de empréstimo da providência maior. Então, estão em nossa posse, no nosso comando, mas é um empréstimo. Nós não somos os verdadeiros donos, porque de um momento para o outro podemos perder tudo, não é? No momento em que nós nem imaginamos, podemos estar dizendo adeus a tudo isso aí. E então Emmanuel diz aí que quando esses bens não têm o devido aproveitamento para os nossos semelhantes, que nós deveríamos empregar, ele diz aí que se converte em cadeia de retaguarda. Porque tudo aquilo que nós deixamos de fazer em favor do próximo, nós estamos acumulando essa cadeia na retaguarda que nós temos que voltar atrás para reparar aquilo que deveria ser bem feito, não é? Cadeia de retaguarda, porque está na nossa retaguarda, no passado. Pode ser um passado próximo e pode ser um passado bem remoto, né? E ele diz aí, situando-te pensamentos e aspirações na cidadela das sombras, porque as consequências estaremos carregando conosco. Aquilo que nós criamos no nosso mundo psíquico, na nossa atmosfera espiritual, se torna essa cidadela da sombra. E então, por outro lado, Emmanuel diz aí, repartindo com o próximo as vantagens que te enriquecem os dias, seguirás desde agora, né? Desde a terra, pelos investimentos do amor puro e incessante. E então, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Mas não é somente em alguns momentos, é constantemente. Porque em todo o período que nós estivermos aqui encarnados, nós estaremos em oportunidade semelhante ao que Emmanuel está trazendo para nós aí, né? E então, os investimentos do amor puro e incessante, porque aí nós vamos estar olhando o nosso semelhante, o nosso irmão de jornada, como filho do mesmo Pai. E poderemos oferecer a ele alguma situação para a sua melhoria também, né? E assim estaremos em direitura à plenitude celestial, no rumo certo, né? No rumo direto e direito. Plenitude celestial que é o objetivo de todos nós. Não é isso mesmo? E então, meus irmãos, minhas irmãs, queremos agradecer a paciência de todos, a companhia, porque hoje houve esse imprevisto, né? Mas vamos procurar analisar o que houve,
com o canal da Sociedade Espírita Allan Kardec. A plataforma não nos permitiu que nós pudéssemos fazer a live através daquele canal. Talvez porque nós estejamos fazendo muitas lives, não sei. Isso aí vamos ter que pesquisar para saber. Porque eu sei que existe um determinado limite mínimo de inscrições e de visualizações do canal. Eu acho que tem a ver com isso aí. E um outro detalhe também, que eu tenho quase certeza que é que está pesando mais nessa balança, é quando tem uma descrição lá que nós temos que preencher no momento em que nós estamos criando a live, fala sobre recursos financeiros. Então, nós sempre colocamos sem fins lucrativos. Existe lá uma série de opções, né? Contas, direitos autorais, aquela coisa toda. Nós não fazemos questão de receber nada. Não queremos nada em troca, benefícios materiais para que possamos oferecer esse trabalho aqui. E então, quando o canal tem uma monetização e trabalha as propagandas, trabalha os recursos que são patrocinados. E então movimenta recursos para a plataforma. E eu imagino que o nosso, não tendo esses recursos, essas opções, não traz nenhum benefício financeiro para a plataforma. E nós também não queremos nada financeiro. Só queremos passar à frente o conhecimento que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita. Eu acho que o que pesa mais na balança deles terem bloqueado a nossa live, porque não é a primeira vez, já aconteceu isso em outras vezes, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, eu quero agradecer a paciência de todos, a compreensão, pedir que nos desculpem por esse imprevisto, pedindo a Deus e a Jesus que abençoe a todos. E nós vamos agora finalizar com muita gratidão a todos, aqueles que no momento oportuno irão assistir a estas reflexões, a este nosso comentário, pedindo a Deus e a Jesus que abençoe e ilumine a todos. Divino amigo, Senhor Jesus, estamos agradecidos, graças a Deus e louvado seja Deus. E então tivemos aí um pequeno pique na transmissão, né? Chegou uma notificação aqui. Quero agradecer mais uma vez a todos, pedindo a Deus que abençoe cada um de vocês que nos assistem e que estão dando apoio ao nosso canal, à nossa Sociedade Espírita Allan Kardec. Estamos aqui representando e até uma próxima oportunidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe.